Formou-se o suco do que há de mais velho e ruim dentro da política brasileira, para trabalhar pela anistia de Bolsonaro. Aécio Neves, que não admitiu perder as eleições para Dilma e criou um caos nacional, e Michel Temer, que, vice-presidente de Dilma, armou uma farsa, aliado a militares e deputados liderados por Eduardo Cunha, para montar um impeachment ilegal contra ela. Essas duas figuras, que querem ser vistas como tão bem relacionadas com a lei, com a correção, a ética, são os pais da tentativa de golpe que não deu certo pelas mãos de Jair Bolsonaro e que agora pretende que dê certo com uma tal anistia light. A tentativa de golpe de Bolsonaro não deu certo, mas aconteceu e provocou sua condenação criminal. E agora esses políticos de estirpe, grande benevolência, querem modificar a lei porque não é o Lula e nem a Dilma a pessoa condenada e que vai presa. Agora é Jair Bolsonaro, um aliado de grande valor para políticos sem escrúpulos no Brasil. Aécio e Temer fizeram um vídeo com Paulinho da Força, o deputado do Solidariedade, que Hugo Mota nomeou relator da anistia ou do projeto de redosimetria de Bolsonaro. Anistia restrita ou light, seja qual for o nome que tenha. Essa forma de anistia deverá livrar Bolsonaro do destino que a lei oferta para qualquer criminoso, que é a prisão. É feio demais ver essas pessoas escancarando com a claridade do sol quem elas realmente são. Mas, ao mesmo tempo, é bom, é positivo para a sociedade brasileira ver que tipo de políticos são eles e o nível de suas politicagens. É a chance que a sociedade tem de olhar para eles e defini-los pelas reais características que se evidenciam com as suas atitudes. Foram capazes de dizer que ligaram para os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes durante essa composição política, dando a entender que fizeram uma espécie de combinação com o STF para a aprovação dessa lei que, de alguma forma, anistiará Bolsonaro com a redução de pena. Será? Será que Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes concordam mesmo com isso? Dizem alguns jornalistas que Alexandre de Moraes contou que realmente conversou com Michel Temer por telefone durante 5 minutos ontem à noite. O tema foi o PL da anistia, mas de acordo com a imprensa, Moraes não fez acordo nenhum sobre o assunto. Mas a ideia de Temer e de Aécio, esses monumentos da ponderação e do equilíbrio de forças políticas, dizem eles mesmos, por óbvio, é chegar num meio termo, que acalme os ânimos dos bolsonaristas e que também deixe felizes os esquerdistas. Pois é, e eles são os nossos porta-vozes, pessoas que com sua moralidade conseguirão pacificar o país. Nesta semana, Davi Alcolumbre deu um exemplo de cinismo no Senado, que muitos jornalistas aplaudiram. Deu uma bronca em senadores que questionaram a sua ausência num dia específico em que ele esteve doente e se mostrou indignado com as críticas recebidas. Ele até estava se expressando bem, surpreendendo os progressistas que vivem esperando a hora de alguém da própria direita exigir respeito dos parlamentares com o povo. Mas, de repente, Davi Alcolumbre simplesmente fala em dois lados em seu discurso. O lado que critica ele e o lado, segundo ele, também errado, que diz que o Brasil é dos brasileiros e que isso é uma forma de agressão tanto quanto as manifestações bolsonaristas. Alcolumbre demonstra espanto com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, fomentando sanções ao Brasil, mas logo em seguida diz que falar que o Brasil é dos brasileiros também é uma agressão. E é assim que a direita age, acusando a esquerda de criminosa, tanto quanto não pode esconder que são os bolsonaristas. Como sabem que os bolsonaristas agem ilegalmente à luz do dia, e fica difícil negar isso, a direita, que tem os bolsonaristas como aliados, precisa colocar as pessoas da esquerda no mesmo balaio deles, para fingirem que são centrados e imparciais. Mas, de todas as características da esquerda, a tolice não é uma delas. A esquerda e a sociedade progressista não estão pedindo leis mais duras para Bolsonaro, só estão querendo a aplicação das leis que já existem e que tantas vezes foram aplicadas sem o mínimo dó aos brasileiros. Quem está querendo diminuir a punição para golpistas são os políticos da direita, os aliados de primeira hora de golpistas e criminosos parlamentares, militares e civis. Sabe como o Brasil pode acabar com a falsa polarização que a direita e a imprensa inventaram? Quando no ano que vem, 2026, o povo votar em nomes da esquerda para deputados, senadores, governadores e presidente. Só aí haverá pacificação, com um voto inteligente do povo
e com a aplicação da lei e da Constituição, impedindo que golpistas e produtores de anistias continuem tendo cargos públicos e garantindo que criminosos cumpram suas penas, deixando que então os políticos da esquerda eleitos deem continuidade ao trabalho de desenvolvimento social, impedindo que a Faria Lima atue para determinar os rumos do país, parando as milícias e as facções de lavarem dinheiro para políticos corruptos, demitindo finalmente esse punhado de gente que se ocupa de golpear o povo brasileiro.